Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Silvio, uma das dúvidas aí que pairava era onde, Bolsonaro iria começar o cumprimento da pena de 27 anos de prisão. O ministro Alexandre de Moraes, então, optou por deixá-lo na Superintendência da Polícia Federal, numa cela onde ele já está cumprindo pena desde o último sábado, uma sala de 12 metros quadrados que fica ali na área térrea do prédio da Polícia Federal. Tem ali uma televisão, um frigobar, uma mesa de trabalho, uma cela bastante simples, de 12 metros, apartada dos demais presos. É onde, então, ele deve iniciar esse cumprimento da pena. Boa noite. Boa noite, Paula, querida Ana. Boa noite, doutor Marsiglia. Boa noite, Augusto, meu irmão, você que nos acompanha. Paula, olha só, eu acho que eu vou continuar de onde o Marsiglia deixou. Eu vou esticar um pouquinho este fio, porque politicamente o que o ministro Alexandre de Moraes faz é manter uma espada apontada para o presidente Jair Bolsonaro e para a família Bolsonaro, para os filhos que têm visitado o presidente Jair Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro foram, por exemplo, até a Superintendência da Polícia Federal. É uma espada apontada, ou seja, qualquer coisa que aconteça politicamente no Brasil, a convocação de uma vigília que, aliás, está mantida para o próximo sábado, uma mobilização na Avenida Paulista, uma manifestação na Esplanada dos Ministérios, na Orla de Copacabana, qualquer coisa poderá ser utilizada para mandar o presidente Jair Bolsonaro para a Papuda. E aí tentarão responsabilizar os filhos do presidente Jair Bolsonaro. É isso que nós estamos assistindo. Uma tentativa de emparedar, de manter o presidente Bolsonaro, a maior liderança política do Brasil, e que hoje representa o espectro da oposição contra esse consórcio de poder, contra as cordas. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Eu queria destacar aqui também a questão da celeridade. Eu acho que o doutor Marsiglia já trouxe toda a fundamentação jurídica com enorme competência, só apontar a celeridade do andamento da ação penal em relação, por exemplo, a uma ação penal de tamanha envergadura quanto essa, que foi a ação penal 470, que começa a correr em 2 de agosto de 2012, 38 réus, e o trânsito em julgado é declarado em abril de 2013. É muito longo, com embargos declaratórios, com embargos infringentes. Foram 53 sessões em 138 dias. Me recordo muito bem. Sei que o Augusto também vai se recordar destas sessões, porque acompanhou de perto o julgamento da ação penal 470. Portanto, o que nós estamos assistindo agora é o andamento processual a toque de caixa para tentar fechar o ano de 2025, Paula, sem a presença do presidente Jair Bolsonaro na cena política. É disso que se trata. Eles querem tirar o presidente Bolsonaro, o maior líder, eu reafirmo isso, da oposição, da cena política. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Seja bem-vinda. Eu quero ouvi-la também sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Enquanto o Silvio falava, a gente está aqui apurando em tempo real, porque programa ao vivo é assim mesmo, Ana. A gente estava avaliando a decisão do ministro Alexandre de Moraes quando recebeu os embargos, os recursos de 4 dos 8 réus que recorreram na manhã de hoje. O ministro Alexandre de Moraes rejeitou esses embargos e disse o seguinte, lá no final da decisão que nós temos aqui, o nosso repórter Christian Costa encaminhou para a gente, aqui no programa, diz o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes solicita ao presidente da primeira turma, no caso o ministro Flávio Dino, a convocação de uma sessão virtual extraordinária da primeira turma para referendo desta decisão, sem prejuízo do início imediato do cumprimento da pena. Então, o ministro relator rejeita os embargos desses 4 réus, mas pede a Flávio Dino a abertura dessa sessão extraordinária para validar, referendar a decisão sem prejuízo do início do cumprimento de pena. Marsiglia? Não, só para dizer que, rejeitou, mas isso não quer dizer que houve o trânsito. Quer dizer, em tese, caberiam novos recursos ou novos embargos a partir dessa rejeição. Então, o apressamento do Moraes é total mesmo. A gente está tentando entender aqui coletivamente, mas diante dessa decisão é isso. Ele certifica o trânsito em julgado, pede a abertura de uma sessão virtual para discutir, para referendar a decisão do próprio ministro relator na tarde de hoje. Ana, boa noite.
É porque fazem uma bagunça tão grande, Paula, que desrespeitaram tanto a Constituição, rasgaram tanto a nossa Constituição, que agora ainda bem que temos o professor Marcília, mas nós vemos juristas, advogados dando entrevistas e assim, a gente não sabe para onde vai, porque nenhum caminho institucional, constitucional foi respeitado. Foi tudo da cabeça do Alexandre de Moraes. Então é muito difícil. Fim dos recursos não tem fim, mas tem. Eu estava vendo uma entrevista hoje com um jurista renomado, não vou citar o nome dele, mas ele lembrando que o Lula ele impetrou mais de 4. O Lula, o Zanin, né, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, mas então advogado do Lula, mais de 400 recursos. Mais de 400 recursos. E aquilo foi se arrastando e tudo começou onde deveria ter começado, na primeira instância, como nós sempre mostramos aqui, subiu para o TRF4, enfim. E seguiu o caminho que tinha que seguir até bater lá no Supremo Tribunal Federal, ativista e militante. Agora, Paula, o ponto é uma frase do comentário do Silvio e que nós estamos falando aqui desde ontem, eu falei também. Querem tirar o presidente Bolsonaro do cenário. Antes era do cenário político, porque depois de tudo que fizeram, toda a perseguição política em cima do presidente Bolsonaro, após as controversas eleições de 2022, o capital do presidente Bolsonaro só crescia, como aconteceu com Donald Trump aqui nos Estados Unidos, e o americano viu que havia uma perseguição política em curso e a tentativa de usar o judiciário como uma arma política, de perseguição política, o chamado lawfare. Aqui nos Estados Unidos ainda há instituições sérias, como a Suprema Corte, que por unanimidade disse que o nome do Donald Trump ficaria nas cédulas para presidente e que o povo que escolheria o seu presidente. No Brasil, nós não temos esse luxo. É um luxo para o brasileiro, nós não temos isso. Só que agora, Paula, eles não querem mais tirar o presidente Bolsonaro do cenário político. Eles querem matar o presidente Bolsonaro, a verdade é essa. Eles querem tirar o presidente Bolsonaro da face da terra e eliminar o nome Bolsonaro, da família Bolsonaro, eliminar do cenário político, porque mesmo com tudo isso que fizeram ao presidente Bolsonaro, o bolsonarismo segue forte, estão todos esperando quem o presidente Bolsonaro vai abençoar para uma possível corrida em 2026, se ele não se tornar elegível novamente. Então agora já é o próximo passo. Fizeram de tudo, achando que o presidente Bolsonaro perderia seu capital político, seu apoio, seus eleitores, e o oposto aconteceu. Quanto mais batiam, mais o presidente Bolsonaro crescia. Tiraram as redes sociais, tiraram a voz dele, mesmo sem conseguir se comunicar com seus eleitores. O capital político não apenas era mantido, mas crescia. A perseguição política ficou óbvia. Agora eles querem tirar Bolsonaro da face da terra. É sobre isso. Vamos ser bem honestos. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu amigo Marcília, Silvio, meu irmão, minha parceira querida Ana, boa noite a você que nos acompanha. Olha, no Brasil já foram presos, desde a proclamação, 10 presidentes da República. Eu vou recordar rapidamente os casos para mostrar que, como já disseram aqui os meus parceiros, o tratamento dispensado ao presidente Bolsonaro é pessoal e intransferível, porque é uma coisa cruel e é dirigida a ele. Ele é o alvo preferencial. Essa pressa demonstrada pelo ministro Alexandre de Moraes não existe, por exemplo, em casos bem mais urgentes, como, por exemplo, o do Felipe Martins.
que continua com a sua tornozeleira. Ele faz questão de manter o Bolsonaro com a tornozeleira ali intacta. E não se dá conta de que o Felipe Martins usa indevidamente essa violência imposta pelo ministro Moraes há quase 2 anos. Vamos lá. Foram presos Hermes da Fonseca em 1922 por poucos dias, porque foi acusado de tumultuar ali o resultado de uma eleição ainda na República Velha. Arthur Bernardes ficou preso pouco tempo, em 1932, por ter apoiado a Revolução Constitucionalista de São Paulo. Washington Luiz, derrubado pelo Getúlio Vargas, ele ficou preso menos de 30 dias no Forte de Copacabana, bem tratado pelos carcereiros, entre os quais, curiosamente, havia um soldado chamado Roberto Marinho, que seria depois o dono da Globo. E aí tem o de Arthur Bernardes em 32, mas isso aí é a República Velha. Aí, sempre sem nenhum pio do Supremo Tribunal Federal. Aí recomeçamos. Em 1968, no dia 13 de dezembro, com a decretação do AI-5, logo em seguida, o Jânio Quadros foi condenado pelo Ministério da Justiça a um confinamento, a única vez que se usou isso no Brasil republicano, de 120 dias em Mato Grosso, sabe Deus quais os critérios usados pelos ministros, pelos militares, pelo ministro da Justiça, Gami Silva, porque a única coisa que ligava o local e o alvo era o estado de Mato Grosso. O Jânio nasceu lá, mas ele foi confinado em Corumbá. Ficou 120 dias sem saber direito o que fazia por lá e depois foi libertado. Depois do Jânio, Juscelino Kubitschek também foi preso no dia 13 de dezembro de 1968, quando nasceram o AI-5 e o ministro Alexandre de Moraes, na mesma data. Data, às vezes, é destino, né? Aí o Supremo começa a entrar em cena e lida com 4 prisões de presidente da República. Lula, o Supremo se limitou a fazer o diabo para soltar. Temer ficou 4 dias preso. Collor, que está em prisão domiciliar já. O Collor é bem saudável, mas está em prisão domiciliar para cuidar da saúde. Essa é a explicação oficial, decisão do Supremo. E Bolsonaro, que tem vivido todas as ilegalidades praticadas contra ele, e a mais recente é essa. A regra que soltou o Lula, ninguém é considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Isso soltou o Lula. E foi mandada para o espaço essa jurisprudência para que o Bolsonaro fosse declarado preso, ele e outros, agora quando não transitou em julgado, não, só na cabeça do Alexandre de Moraes, que essa sim é uma cabeça bastante tumultuada. Custava dar o tratamento dado ao Lula? Nem pensar. O Lula faz parte do consórcio que é liderado ora pelo Executivo, ora pelo Judiciário, que controla o país. E o Collor, esse não representa nenhum perigo, não tem nenhuma força eleitoral, política, pode ficar em qualquer lugar. Recebeu o tratamento que se costuma dar a um presidente da República, até pela liturgia do cargo, como dizia o Zé Sarney. Agora, o Supremo mostra que não está nem aí para a jurisprudência que ele próprio cria e para as leis que ele finge respeitar. O grande bandido da história é o Supremo, liderado pelo Alexandre de Moraes.
Bom, ainda não estão em julgamento.